Pois vamos em 11 de setembro, falo de manhãzinha. Ontem, no Brasil, ocorria a votação no Supremo Tribunal Federal sobre o golpe de Estado, né? O Brasil inteiro voltado para o Supremo Tribunal Federal. Então, meio que passou um pouco despercebido, sem aquele impacto gigantesco que deveria ter o assassinato de um ativista de extrema-direita nos Estados Unidos. O nome do cara é Charles Kirk, um youtuber, um cara que é um jovem trumpista desde o primeiro mandato, né? Um entusiasta da invasão do Capitólio, né? O cara supremacista, etc, etc, etc. Foi morto quando dava uma palestra numa universidade americana. E foi morto, negócio assim, aquelas coisas que acontecem nos Estados Unidos, né, por um atirador. Dizem que o tiro foi dado a mais de 180 metros de distância, né? Um tiro que pegou o pescoço do rapaz durante a palestra que ele fazia numa área externa de uma universidade dos Estados Unidos. Tenho falado aqui, né, sobre a gravidade do momento, né? Eu tenho dito sempre assim, as coisas não estão bem, as coisas não estão bem e não estão bem. Quando a política adquire este tipo de desenlace, é porque as coisas não estão bem mesmo. O fato do cara ser de extrema-direita, um supremacista, um cara, um trampista forte, muito forte, não justifica quando a morte assume o lugar da discussão política, quando a eliminação do outro assume o lugar da democracia como espaço de construção e convivência, é porque realmente nós precisamos ficar alertas. O grau de violência política que os Estados Unidos está submetido é um negócio muito forte. Trump decretou, aliás, a morte foi anunciada pelo próprio Trump e decretou 5 dias de luto nos Estados Unidos. Ou seja, o mártir está estabelecido, né? Vindo com a sequência que o Trump já vinha. Imagine agora o que ele vai fazer a partir deste fato lamentável, né? Eu sou daqueles que não desejo, por mais que eu tenha divergência, por mais que eu tenha nojo de certas pessoas, de certos postulados políticos, eu abomino a necropolítica que vem sendo sustentada pela extrema-direita no mundo. Nos Estados Unidos existe um negócio chamado teologia da dominação. A teologia da dominação, ela pressupõe a eliminação do outro como um elemento de construção de um projeto de poder. E assim fazem a partir de postulados que se encontram, acreditem, em nome de Deus, em nome de Jesus. Então a morte desse cara, desse jovem, é muito grave. Ela é muito grave. Primeiro pela morte em si mesma, lamentável quando um ser humano morre, perece. Mais lamentável ainda quando perece por conta das suas opiniões políticas. E depois veio o uso político da morte. Então ontem o Brasil, enquanto o Brasil acompanhava o desdobramento de tudo aquilo que aconteceu no período recente,
tentativa de golpe de Estado, a tentativa de ruptura violenta da ordem democrática, enquanto o Brasil mostrava para o mundo que as instituições brasileiras funcionam democraticamente. Estavam lá os juízes, cada um dando sua opinião livremente. Enquanto isso acontecia aqui, lá, um atirador, um sniper, porque o tiro diz que foi dado a 180 metros de distância, matava um jovem que tinha opiniões políticas que eu deploro, mas era um ser humano. Nós temos que pensar nessas coisas, gente. A gente acha que não vai acontecer nunca do nosso lado ou conosco. Isso a gente tem, esse sentimento de intangibilidade a gente sempre tem, mas não é assim que funciona. Para encerrar, vejam só, em Gaza, que também estamos falando cada vez menos, só jornalistas foram 256 mortos nessa guerra. 70 mil pessoas, homens, mulheres, crianças, que não tem nada a ver com esse troço. Qatar anuncia a retaliação agora a Israel. Polônia invoca a cláusula 4 da OTAN, diante da atitude russa de anteontem. Pensamos, gente, pensemos, precisamos. Essas coisas não vão bem, as coisas não vão bem, e acreditem, elas não vão bem, não é porque Deus queira assim ou assado, não, é porque os homens querem assim ou assado. Vamos lá.